Filhas de Eva no Insta? Filhas de Eva, né? Você sabe que fiquei curioso também. Eu fiquei curioso Ficou pra curioso? O que curioso você achou? O que por quê, você Filhas de achou Eva? quando você viu Filhas de Eva? Falou, nome esquisito? Filhas Pode de falar a Eva? verdade. O que você achou? Eu pensei na Bíblia, né? Eu também, Eva. o primeiro pensamento foi na Bíblia. Veio a Bíblia, assim, filhos de Eva. Ah. Você vem Bíblia na cabeça, né? Legal. Primeiros Adão e Eva, filhos de Eva. Aí você achou meio estranho ou interessante? O que você achou? Achei interessante, assim. Achei Fiquei interessante curioso, também. achei curioso, na verdade. Legal. Por quê? Da onde surgiu, assim, esse nome? Qual que foi a Legal. história para isso? Ó, eu fico muito feliz dessa pergunta, por quê? Bom, o Filhas de Eva eu nunca sentei pra fazer uma empresa. Na minha família, ninguém é empreendedor. Eu venho de uma família de professores, concursados, enfim. Eles me achavam uma maluca, falavam, desiste, sai fora, volta pra Goiânia, pelo amor de Deus, aquele desespero. Mas a verdade é que o Filhas de Eva, de fato, foi inspirado por Deus. Deus foi, ao longo da minha história, ao longo de 12 anos, em cada problema que eu passava, seja uma ansiedade, uma depressão, um divórcio, um roubo, uma mentira, pessoas que me enrolavam, enganavam, seja em amizades, em negócios ou relacionamentos, a diferença é que a minha resposta era: como eu vou reagir a isso de forma diferente? E quando eu vi os problemas com 15 anos na minha casa já, eu falava, eu não quero isso pra mim. Então, ao longo da minha história, Deus foi construindo o que hoje eu tô só começando a servir pelo Brasil e pelo mundo. Eu tenho mentoradas em mais de 15 países, nós estamos com convite para Estados Unidos, Europa, Japão. Legal. E quando você pergunta, Priscila, detalhe, tá, gente? Eu nunca fui para nenhum desses países. Ainda não saí com o corpo físico do Brasil. Mas em alma e em espírito, em influência, em visão e mente, eu já fui em todos esses países. Eu tenho muitas alunas nos Estados Unidos, na Europa. Eu tô com convite para Sérvia, gente. Vocês têm noção? Sérvia. Diz que lá tem mulher bonita. Ó lá o filho de Adão, gente. Já atiçou o filho de Adão veio à tona. Ainda bem que é Homem Viril 3.0, né? Gente, tem esse produto também. Vai ter lá, Filhos de Adão, Homem Viril 3.0. Já vai fazer parte. Depois Falei você da me fala. Sérvia. Não, depois você me fala. Olha. O senhor mesmo, bom, pelo Na menos, Rússia gente. também, né? Na Rússia. Rússia tem, Rússia tem. O Brasil, olha lá, ele quer sair do Brasil. Não, eu tô Deus. só fazendo Não comentário. tô vendo isso. Eu tô só comentando. Tá vendo? Por isso que eu também acho que meu marido deve estar lá na Europa, né, Com gente? certeza. Na Inglaterra, Paris, Pô, né? Não tomara. sei, italiano, Suíça. não sei. Árabe também, o mouro, aquela mistura moura, né? Uhum. Aquela cor macho alfa, aquela cara, aquele narigão, aquela barba, né? Tudo isso é visagismo também, tá, gente? A carcar de homem mesmo. Já mostra o que veio. Mas essa pergunta é uma das que eu mais recebo. Por que Filhas de Eva? E aí eu te devolvo uma pergunta. Será que mais interessante do que responder por que Filhas de Eva, tão obviamente, você já parou para perguntar quem são as Filhas de Eva? Então, mas são seus seguidores, Que são as rufem os pessoas tambores. e tal. Não são os meus seguidores, mas eu estou aqui como a cabeça para levantar a maior geração de homens e mulheres que vivem à altura do que foram criadas para ser. As Filhas de Eva são aquelas mulheres que se enxergam e de fato sabem quem são, de onde vieram e para onde vão voltar. Porque quando você sabe quem você é, claramente, identidade. Quando você sabe de onde você veio, origem, e quando você tem clareza para onde você vai voltar, o inteirinho que a gente chama de vida, você vive à altura do que você foi criado para ser. E enquanto eu olho para essa terra e vejo milhares e milhões dos meus irmãos simplesmente sobrevivendo, vivendo uma vida normal e comum, mas não natural, como nós fomos criados para ser, eu me compadeço de ver tanta gente sobrevivendo no corpo, na alma e no espírito, sem viver em abundância, sem entender o que é abundância, sem ter o espírito de ousadia a favor deles. Então, as Filhas de Eva são aquelas mulheres e os filhos de Adão, aqueles homens que se enxergam como verdadeiros reis e rainhas, filhos do Rei dos Reis, como damas e lords, como filhos do Senhor dos Senhores, e como guerreiras e guerreiros que, antes de a gente entrar nessa guerra que vocês, assim, gente, quem é cego e é mudo, até quem é cego e é mudo tá entendendo o que está acontecendo. Nós estamos num estado terminal de guerra moral, espiritual e emocional. Mas as Filhas de Eva e filhos de Adão se enxergam a tal ponto que o tempo em que eles vivem aqui, eles vivem à altura do que foram criados para ser. Na sua forma de agir, de viver, de falar, de vestir, de comer. E quando eu vivo à altura do que eu fui criado para ser, eu posso liberar para esse mundo e para as pessoas ao redor o melhor. Então, muito mais do porquê Filhas de Eva, e aí eu posso responder isso de forma simples. Eu só devolvi a pergunta para pensar quem são essas mulheres. São as mulheres que se enxergam a tal ponto, sabendo que a nossa mãe Eva causou a treta. Ela desobedeceu a Deus, teve guerra entre ela e o inimigo. Só que Deus deu um poder e autoridade que todo mundo esqueceu. Ele falou assim, ó, e colocarei inimizade entre você e a serpente. Ela vai picar o seu calcanhar. Vocês sabem o que está por trás desse negócio de picar o calcanhar? Gente, vocês sabem aquela história do Aquiles? Sim. Lembra do Aquiles lá Sim, na sim, guerra, sim, que era sim. o bonzão e tal, ninguém vencia ele, era o mais fraco era o forte, calcanhar. poderoso.
Aí derrubaram ele aonde? Calcanhar. Exatamente. Essa história dos gregos, os troianos e tal, todas as histórias gregas, na verdade, elas têm todo o fundamento bíblico. Tanto 300, por exemplo, de Gideão, é o Leônidas, 300 de Leônidas. Sim. Quando a gente vai para o calcanhar de Aquiles, na verdade, você pega a origem da nossa história. Quando Deus colocou essa inimizade, você sabe que a serpente, inclusive, curiosamente, por que tantos desenhos e filmes de dragões nos encantam? Porque a serpente, antes de ser amaldiçoada, ela tinha asas. Ela não era a cobra, não era do jeito que ela era. Ela se tornou um animal amaldiçoado, que rasteja, que é feio, que a gente ficou peçonhento. Só que antes ela era lindíssima. Talvez até com aquela pele furta-cor. Sabe aquela cor que tem várias cores? Lindíssima, enorme, com tipo asas. Avatar, tipo Avatar. Tipo isso. Imagina aquele dragon lindo, maravilhoso, aquele trem mais lindo. Só que aí descaiu, foi lá pra rabeira, se arrastar no chão. Deus amaldiçoou mesmo. Pegando o gancho que eu estava dizendo, justamente de quem é a serpente, calcanhar, de onde veio Aquiles. Olha só. Quando a história de Aquiles fala que ele foi pego, ele era o herói mais forte, mais poderoso. Qual foi o único lugar que conseguiram derrubar ele? Calcanhar. Por que pegaram ele no calcanhar? Já vão pegar essa daí para vocês entenderem algo. Por que conseguiram atingir o calcanhar, gente? O inimigo estava lá de longe com uma flecha, lançou a flecha e alcançou o calcanhar, porque era o único lugar que estava desprotegido. O inimigo da sua alma, espiritual, físico e emocional, vai te derrubar nos lugares aonde você está desprotegido. Por que Deus falou assim, colocarei inimizade entre você e a serpente, e você vai pisar a cabeça da serpente. Ela vai picar o seu calcanhar. A serpente pica onde está desprotegido. Qual é a área emocional, espiritual e física? Aonde você tem vícios, aonde você tem conversinhas na sua cabeça que você deixa desprotegido? É ali que ele vai te pegar. Aonde você começa, ai, mas eu não dou conta, eu sou ai, não sei o que é muito difícil. É ali que ele vai te pegar. Aquiles era o grandão, gigante, por isso que Deus fala, aquele que está em pé, cuide para que não caia, né? Essas guerras todas gregas e troianas são inspiradas em coisas da Bíblia, porque Aquiles foi levado ao chão. Ele não foi derrubado no coração, nem na mente, mas aonde estava desprotegido, destruiu todo o resto. O diabo não é tonto, não é bobo, ele viu a Bíblia ser escrita, ele inclusive é um invasor de terras, porque ele é um sem terra. Ele foi expulso do céu, ele causou guerra, foi expulso, ficou sem terra, vagando no universo. Invadiu a nossa terra, enganou os nossos pais e tomou posse. Ele foi o primeiro petista, comunista, lulista, invasor de terra e sem terra foi o diabo. Ele tomou posse, é por isso que agora ele está com a jurisdição da nossa terra falando assim, ó, eu sou o príncipe desse mundo, porém ele não é o dono, o rei é outro. Quando ele invade a nossa terra, ele tem poder e autoridade para nos influenciar no corpo, na alma e no espírito. Se você não decide com algo que Deus te deu poderoso e que o ser humano perdeu, que se chama livre-arbítrio, você é invadido. Você é invadido na sua mente com música, com cultura, com novela. Você é simplesmente invadido e influenciado a viver de uma forma que não era para você viver, nem eu. Ou você acha que Deus criou um mundo para as pessoas terem ganância, cobiça, maldade, estupro, sequestro? Você acha que Deus criou mesmo um mundo maravilhoso, cheio de céu, lua, estrela, universo, flores, mares, para estar lá todo mundo se alagando e morrendo no sul? Ou você acha que isso é fruto do egoísmo, da maldade do ser humano ser um consumista em massa? Tá hoje comendo mais animais do que a terra pode produzir. Tá comendo mais ovo do que a terra pode produzir. Tá comprando mais roupinha não sei aonde que a terra pode produzir. Tudo isso é fruto da nossa maldade, da nossa ganância, da nossa falta de bom senso. E esse desequilíbrio, essa desordem, nos traz desordem mental, emocional e física. Por isso que quando eu trabalho o comportamento, a imagem e o reposicionamento, eu estou trazendo ordem. Porque quando através da imagem eu trago uma ordem física, eu consigo te inspirar a ter uma ordem mental. Eu te trago uma ordem emocional através da imagem. Então, quando a gente falou tudo isso, olha só, o Aquiles caiu na fraqueza. Quem são as filhas de Eva? As mulheres e os homens que se enxergam ao ponto de pisar a cabeça da serpente. E eu brinco que as filhas de Eva ainda pisam com salto 15 prata em 2024, né? Ou seja, nós somos rainhas que pensamos estrategicamente sobre a nossa vida. E eu consigo ver as minhas fraquezas e olhar, isso aqui não tá bom, não. Se eu deixar isso aqui aberto, vai cair. E todos nós, seja um vício em chocolate, seja um vício em novela, as que estão lá, todas viciadas em novela, ou seja um cara casado que vai dar em cima de você e se você não souber na primeira, ó, colocar governo e gerência, ele vai te derrubar. Então, todos nós temos fraquezas em áreas e, Priscila, se derrubar o quê? Bom, você quer viver uma vida meia boca? Sofrendo, se automutilando emocionalmente, espiritualmente, fisicamente? Deus não te criou para isso. Por isso que ele fala, eu vim para que vocês tenham uma vida em abundância.